Primeiro, descentralização política e Estado regional. O Estado unitário, contraposto na teoria das formas de estudo ao federal, tanto pode ser Estado unitário centralizado como Estado unitário descentralizado ou regional. Todos ou quase todos os Estados do mundo comportam descentralização administrativa, quer de âmbito territorial ou local, através de municípios ou comunas e através de distritos, províncias, departamentos ou condados, quer de âmbito institucional ou funcional, através de serviços administrativos, associações, fundações públicas, etc. Mas só em alguns Estados existe a descentralização política, ou seja, a atribuição de faculdades legislativas e de governo a entidades distintas do Estado e nele incorporadas. Esta descentralização política é sempre a nível territorial. São províncias ou regiões que se tornam politicamente autónomas por os seus órgãos desempenharem funções políticas ou participarem, ao lado dos órgãos estaduais, no exercício de alguns poderes ou competências de caráter legislativo ou governativo, daí que se fale em Estado regional. Existem diversas categorias de Estados descentralizados, assim, Estado regional integral e Estado regional parcial, Estado regional homogéneo e Estado regional heterogéneo, Estado com regiões de fins gerais e Estado com regiões de fins especiais. No Estado regional integral, todo o território se divide em regiões autónomas, à semelhança do que sucede com o Estado federal, cujo território se reparte pelos Estados federados. No Estado regional parcial, acham-se regiões politicamente autónomas e regiões só com descentralização administrativa, verificando-se diversidade de condições jurídico-políticas de região para região. No Estado regional homogéneo, seja integral ou parcial, a organização das regiões é, se não uniforme, idêntica, portanto a mesma no essencial para todos, e no Estado regional heterogéneo ela é diferenciada e pode haver regiões de estatuto comum e regiões de estatuto especial. No Estado com regiões de fins gerais, as regiões são constituídas para a persecução de interesses e, em princípio, de todos os interesses, específicos das pessoas ou das populações de certas áreas. Nos Estados com regiões de fins especiais, a descentralização política é moldada em razão de particularidades geográficas ou determinados interesses. A concepção constitucional específica e a elaboração teórica do regionalismo político são relativamente recentes, ao invés da visão sistemática do federalismo vindo do século XIX. Importa situá-la numa visão mais ampla, em parte empírica, da autonomia política. Ponto 2. Autonomia política e descentralização. Podem ser recortadas 5 manifestações de autonomia política. Primeira, a autonomia de laços feudais como a Ilha de Man ou as das Ilhas do Canal e as Ilhas Anglo-Normandas em relação à Grã-Bretanha. Segunda, a autonomia ligada a colónias, como a das colónias britânicas antes da independência e ainda hoje, de certo modo, a das Bermudas e das Ilhas Falkland ou Malvinas. Terceira, autonomia com associação a outros Estados, como Porto Rico, em associação aos Estados Unidos, ou a algumas ilhas das Antilhas em face da Holanda. Quarta, a autonomia decorrente da situação internacional, como foi Danzig entre as duas guerras mundiais, Fiume em relação à Itália após 1945 e Berlim ou Berlim Ocidental entre 1945 e 1990. E quinta, a autonomia decorrente da descentralização política num Estado unitário entre o Estado e as regiões, seja abrangendo todas as regiões, Itália, Espanha e França, seja abrangendo só uma, Grã-Bretanha, seja mais do que uma, os Açores e a Madeira em Portugal. Ponto 3. Portugal, Estado unitário regional. Tendo sido uma constante do direito constitucional português a unidade do Estado, com mais ou menos descentralização ou desconcentração, embora a locução Estado unitário só apareça desde a Constituição de 1911. Apenas a Constituição de 1822 esboçara algo diferente.
A União Real com o Brasil, criada já por Dom João VI em 1815, e aliás bastante incipiente por faltar uma Assembleia própria do Brasil e logo ultrapassada, por ainda antes da sua aprovação final, o Brasil ter-se declarado independente. Não foram evidentemente regiões autónomas as províncias ultramarinas na África e na Ásia. Chamava-se, no entanto, Estado da Índia ao conjunto de territórios de Goa, Damão e Diu, e a revisão da Constituição de 1933, operada em 1971, chamaria Estados a Angola e a Moçambique, que não correspondia à realidade por causa do regime autoritário do país e por os governadores serem nomeados pelo Governo de Lisboa. Ponto 4. As regiões autónomas na Constituição de 1976. Seria a Constituição de 1976 que mudaria a organização do Estado português, elevando os arquipélagos dos Açores e da Madeira a regiões autónomas dotadas de estatutos político-administrativos e órgãos de governo próprios, fundamentados nos condicionalismos geográficos, económicos e sociais e nas históricas aparições autonomistas das populações insulares. A elevação dos arquipélagos dos Açores e da Madeira a regiões autónomas verificar-se-ia, pois, na sequência da Revolução do 25 de abril de 1974 e no âmbito da Assembleia Constituinte de 1975-78. Constando em modos diferentes dos projetos de constituição do Partido do Centro Democrático Social, do Partido Comunista Português, do Partido Socialista, do Partido Popular Democrático, seria aí devidamente considerada e viria a ser reforçada nas revisões constitucionais de 1989, 1997 e 2004. A autonomia das regiões visa a participação democrática dos cidadãos, o desenvolvimento económico e social e a promoção e defesa dos interesses regionais, bem como o reforço da unidade nacional e dos laços de solidariedade entre todos os portugueses. As revisões constitucionais de 1982, 1989, 1997 e 2004 reforçariam as normas de 1976. A autonomia político-administrativa dos arquipélagos dos Açores e da Madeira é limite material da revisão constitucional. Não se adotou uma regionalização integral do país em termos políticos. No continente, previram-se sim as regiões administrativas como autarquias locais. E como se sabe, enquanto as regiões insulares foram criadas e na prática foram postas logo a funcionar em 1976, as regiões continentais ainda não foram criadas porque não se chegou a consenso até agora sobre a sua demarcação. E um referendo realizado em 1998 deu resultado negativo. Ponto 5. Os estatutos das regiões autónomas. Ao contrário do que sucede noutros países, os estatutos das regiões autónomas portuguesas não tomam a forma de lei constitucional. Tomam a forma de lei ordinária, com regime específico quer no tocante à sua formação e à sua modificação, quer no tocante às suas relações com outras leis. As regiões não possuem poder de revisão. Participam sim no procedimento estatutário através da reserva de iniciativa. Se a Assembleia da República rejeitar o projeto ou lhe introduzir alterações, remetê-lo-á à respectiva Assembleia Legislativa para apreciação e emissão de parecer. Elaborado o parecer, a Assembleia da República procede à discussão e deliberação final. Como outras categorias de leis presentes na ordem jurídica portuguesa, verbi gratia, a lei do planeamento, o orçamento e a respectiva lei de enquadramento, as leis de autorizações legislativas, os estatutos devem considerar-se leis reforçadas. Enquanto vigorarem, não podem ser contrariados por outras leis. A Assembleia da República poderá, de certo, modificá-las a todo o tempo, mas com essa intenção específica e precedendo iniciativa regional, insista-se, não por disposição avulsa. Tão importante se revela este princípio, conexo com uma função de salvaguarda da autonomia das regiões, que a Constituição coloca a ilegalidade decorrente da violação das normas estatutárias por normas emanadas dos órgãos regionais ou por normas emanadas dos órgãos de soberania do Estado, a par da inconstitucionalidade no tocante ao regime de fiscalização. O regime de fiscalização da constitucionalidade
seja de fiscalização abstrata, seja de fiscalização concreta, estende-se à ilegalidade por infração de normas dos estatutos regionais, tal como, inversamente, se estende à ilegalidade por infração de leis gerais da República por leis regionais. Os tribunais em geral e o Tribunal Constitucional em particular são os órgãos competentes. Em contrapartida, porque os estatutos não são constituições, eles não podem versar sobre todas e quaisquer matérias, por exemplo, matérias eleitorais. Em princípio, apenas podem versar sobre as atribuições regionais e o sistema de órgãos de governo próprio das regiões e os respectivos titulares. E é assim, pela natureza das coisas, para não haver invasão do domicílio da lei ordinária comum e para não ser diminuído o poder legislativo da Assembleia da República e o poder de iniciativa dos deputados, em face da reserva de iniciativa estatutária das Assembleias Legislativas Regionais. Se os estatutos porventura contiverem normas sobre matérias diferentes das que lhes são próprias, poderão nessa medida ser livremente contrariadas por lei ordinária comum e poderão mesmo, eventualmente, tais normas vir a ser declaradas inconstitucionais, formalmente inconstitucionais por excesso de forma. A Assembleia Constituinte, ao contrário do que fez com as regiões administrativas, preocupou-se com a criação imediata das regiões autónomas, estabelecendo prazos precisos para a emissão das normas legais necessárias e não prevendo qualquer votação popular ou municipal acerca da autonomia. Ponto 6. O conteúdo da autonomia regional. A Constituição confere às regiões autónomas uma larga soma de poderes ou atribuições de natureza política, legislativa e administrativa, sem paralelo em qualquer outro momento da descentralização do direito português e que, em alguns pontos, vai muito para além do que se encontra em direito comparado. As regiões autónomas são chamadas a intervir em todas as funções do Estado, exceto na função jurisdicional, reservada aos tribunais, que são órgãos de soberania da República, e também na revisão constitucional, reservada à Assembleia da República em consequência direta do princípio do Estado unitário. Por outro lado, as regiões não têm somente poderes de realização de autonomia qua tale ou poderes de prossecução dos interesses regionais por meio de órgãos próprios representativos. Têm ainda poderes de participação na política e na administração geral do país, numa dupla perspectiva de representação regional e integração nacional, e detêm poderes de garantia ou adjetivos, poderes instrumentais de defesa da autonomia perante o Tribunal Constitucional. Os poderes de persecução de interesses regionais são: a linha A, legislar com respeito pelos princípios fundamentais das leis gerais da República em matérias de interesse específico para as regiões que não estejam reservadas à competência própria dos órgãos de soberania. A linha B, legislar, sob autorização da Assembleia da República, em matérias de interesse específico para as regiões que não estejam reservadas à competência própria dos órgãos de soberania. A linha C, desenvolver, em função do interesse específico das regiões, as leis de bases em matérias não reservadas à competência da Assembleia da República, bem como as previstas nas alíneas F, G, H, N, T e U do número 1 do artigo 165. A linha D, regulamentar a legislação regional e as leis gerais emanadas dos órgãos de soberania que não reservem para estes o respectivo poder regulamentar. A linha E, exercer a iniciativa estatutária nos termos do artigo 226. A linha F, exercer a iniciativa legislativa nos termos do número 1 do artigo 167, mediante a apresentação à Assembleia da República de propostas de lei e respectivas propostas de alteração. A linha G, exercer poder executivo próprio. A linha H, administrar e dispor do seu património e celebrar os atos e contratos em que tenham interesse. A linha I, exercer poder tributário próprio nos termos da lei, bem como adaptar o sistema fiscal nacional às especificidades regionais nos termos de lei-quadro da Assembleia da República.
A linha J, dispor nos termos dos estatutos e da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, das receitas fiscais nelas cobradas ou geradas, bem como de uma participação nas receitas tributárias do Estado, estabelecida de acordo com um princípio que assegura efetiva solidariedade nacional e de outras receitas que lhes sejam atribuídas e afetá-las às suas despesas. A linha K, criar e extinguir autarquias locais, bem como modificar a respectiva área nos termos da lei. A linha L, exercer poder de tutela sobre as autarquias locais. A linha M, elevar povoações à categoria de vilas ou cidades. A linha N, superintender nos serviços, institutos públicos e empresas públicas e nacionalizadas que exerçam a sua atividade exclusiva ou predominantemente na região e noutros casos em que o interesse regional o justifique. A linha O, aprovar o Plano de Desenvolvimento Económico e Social, o Orçamento Regional e as contas da região e participar na elaboração dos planos nacionais. A linha P, definir atos ilícitos de mera ordenação social e respectivas sanções, sem prejuízo disposto na linha D do número 1 do artigo 165. A linha Q, participar na definição e execução das políticas fiscal, monetária, financeira e cambial, de modo a assegurar o controlo regional dos meios de pagamento em circulação e o financiamento dos investimentos necessários ao seu desenvolvimento económico-social. A linha R, participar na definição das políticas respeitantes às águas territoriais, à zona económica exclusiva e aos fundos marinhos contíguos. A linha S, participar nas negociações de tratados e acordos internacionais que diretamente lhes digam respeito, bem como nos benefícios deles decorrentes. A linha T, estabelecer cooperação com outras entidades regionais estrangeiras e participar em organizações que tenham por objeto fomentar o diálogo e a cooperação interregional de acordo com as orientações definidas pelos órgãos de soberania com competência em matéria de política externa. A linha U, pronunciar-se por sua iniciativa ou sob consulta dos órgãos de soberania sobre as questões da competência destes que lhes digam respeito, bem como em matérias de seu interesse específico, na definição das posições do Estado português no âmbito do processo de construção europeia. A linha V, participar no processo de construção europeia mediante representação nas respectivas instituições regionais e nas delegações envolvidas em processos de decisão da União Europeia quando estejam em causa matérias que lhes digam respeito, bem como transpor atos jurídicos da União nos termos do artigo 112. São matéria de interesse específico das regiões autónomas, designadamente a linha A, valorização dos recursos humanos e qualidade de vida. A linha B, património e criação cultural. A linha C, defesa do ambiente e equilíbrio ecológico. A linha D, proteção da natureza e dos recursos naturais, bem como da sanidade pública animal e vegetal. A linha E, desenvolvimento agrícola e piscícola. A linha F, recursos hídricos, minerais, termais e energia de produção local. A linha G, utilização de solos, habitação, urbanismo e ordenamento do território. A linha H, vias de circulação, trânsito e transportes terrestres. A linha I, infraestruturas e transportes marítimos e aéreos entre as ilhas. A linha J, desenvolvimento comercial e industrial. A linha K, turismo, folclore e artesanato. A linha L, desporto. A linha M, organização da administração regional e dos serviços nela inseridos. A linha N, outras matérias que respeitem exclusivamente à respectiva região ou que nela assumam particular configuração. Noutro nível, assinala-se a representação existencial das regiões através dos presidentes dos governos regionais em 2 órgãos constitucionais, no Conselho de Estado, órgão político de consulta do Presidente da República e que este deve ouvir quando tome decisões políticas com maior relevo no funcionamento das instituições, e no Conselho Superior de Defesa Nacional, órgão consultivo e com competência administrativa respeitante à defesa nacional e às Forças Armadas.
Diferentes leis têm também estabelecido a participação das regiões autónomas em órgãos existentes a nível nacional sobre aspectos setoriais da política e da administração do país. Por último, os poderes de garantia das regiões são: primeiro, requerer ao Tribunal Constitucional, através da respectiva Assembleia Regional ou do Presidente do Governo Regional, a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral de normas jurídicas emanadas dos órgãos de soberania por violação dos direitos da região consagrados na Constituição. Segundo, requerer ao Tribunal Constitucional, através do Presidente da Assembleia Legislativa Regional, do Presidente do Governo Regional ou de 1/10 dos deputados à Assembleia Legislativa Regional da respectiva região autónoma, a declaração de ilegalidade com força obrigatória geral de qualquer norma constante de diploma emanado dos órgãos de soberania com fundamento em violação dos direitos da região consagrados no seu Estatuto. Terceiro, requerer ao Tribunal Constitucional, através do Presidente da Assembleia Legislativa Regional, a verificação do não cumprimento da Constituição por omissão das medidas legislativas necessárias para tornar execuíveis as normas constitucionais com fundamento em violação de direitos da região autónoma. Ponto 7. A organização política regional. A autonomia político-administrativa em sistema democrático não consiste só na concessão formal de um conjunto maior ou menos de poderes ou direitos. Consiste também, ou sobretudo, no exercício destes poderes e direitos por órgãos democraticamente legitimados pelas populações das regiões, a Assembleia Legislativa Regional e o Governo Regional, que são os órgãos do governo próprio para cada região. A Assembleia Legislativa Regional é uma Assembleia Política representativa constituída nos termos gerais. O Governo Regional é politicamente responsável perante ela e o seu presidente nomeado, tendo em conta os resultados eleitorais. Afora estes órgãos, a soberania da República é representada em cada região autónoma por um representante da República, nomeado e exonerado pelo Presidente da República sob proposta do Governo. A Assembleia Legislativa Regional é eleita por sufrágio universal, direto e secreto, de harmonia com o princípio de representação proporcional. Seguindo o sistema eleitoral consagrado na Constituição para a Assembleia da República, o legislador ordinário estabelece, por seu lado, a divisão do território regional em círculos eleitorais, correspondentes nos Açores a cada uma das 9 ilhas e na Madeira a cada um dos 11 municípios. A reserva das candidaturas aos partidos, embora com a possibilidade de candidatos não inscritos, e o método de Hont como método de representatividade. A Constituição proíbe partidos regionais ou partidos que, pela sua designação ou pelos seus objetivos programáticos, tenham índole ou âmbito regional. São, portanto, os mesmos partidos que concorrem a nível nacional e que estão presentes a nível regional. A Assembleia Legislativa Regional tem competência exclusiva na feitura das leis regionais ou decretos legislativos regionais sem possibilidade de delegação no Governo Regional, na regulamentação nacional das leis gerais da República, na iniciativa legislativa perante a Assembleia da República, no exercício do poder tributário, na criação e na extinção de autarquias locais, na definição de atos ilícitos de mera ordenação social, na aprovação do orçamento regional, do plano económico e das contas da região. A legislatura dura 4 anos. A Assembleia Legislativa Regional e, consequentemente, o Governo Regional que dela depende, pode ser dissolvida pelo Presidente da República, ouvidos o Conselho de Estado e a Assembleia da República, mas somente por prática de atos graves contrários à Constituição. A fundamentação estrita desta medida na defesa da Constituição e os seus limites procedimentais impedem qualquer decisão por critérios de conveniência ou discordância política ou qualquer analogia com a tutela sobre as autarquias locais. É duvidoso poderem os estatutos admitir outra causa de dissolução ligada ao funcionamento do sistema político regional. A instabilidade ou a crise governamental, traduzida em determinados factos objetivos, verbi gratia, a aprovação de sucessivas moções de censura ao governo regional. De acordo com o princípio geral da Constituição,
A dissolução obriga à realização de novas eleições a efetuar no prazo de 60 dias pela lei eleitoral vigente ao tempo da dissolução, sob pena de inexistência jurídica do decreto de dissolução. Constituem o Governo Regional, o seu Presidente, secretários e subsecretários regionais. O representante da República nomeia o Presidente e, sob forma deste, nomeia e exonera os restantes membros do Governo. A efetivação da responsabilidade política do Governo Regional perante a Assembleia Legislativa Regional faz-se, tal como a do Governo da República perante a Assembleia da República, por 3 formas. Pela apreciação do seu programa pela Assembleia, a qual pode concluir-se pela sua rejeição, pela solicitação de um voto de confiança pelo Governo e pela aprovação de moção de censura por analogia com o artigo 195, respeitante ao Governo da República. O voto negativo da Assembleia envolve a demissão do Governo. Não há responsabilidade política perante o representante da República ou outra forma de responsabilidade análoga à do Governo perante o Presidente da República e que permita este demiti-lo quando tal se torne necessário para assegurar o regulamentar funcionamento das instituições democráticas. Compreende-se a diferença. Se o representante da República pudesse demitir por razões políticas o Governo Regional, seria gravemente afetada a própria esfera da autonomia, ou seja, o sistema de governo regional só pode ser um puro sistema parlamentar. No seio do governo regional encontra-se, porém, como no do governo da República, uma estrutura mista de colegialidade e de supremacia do presidente do governo, de direção política geral a cargo do presidente, a par de participação e de responsabilidade política escalonada dos secretários e subsecretários regionais. Ao Governo Regional competem, designadamente, a regulamentação da legislação regional, o exercício do poder executivo regional, a administração do património regional, a tutela sobre as autarquias locais, a propositura do orçamento e o plano, a participação na definição e na execução da política económica e financeira, a participação nas negociações internacionais. A instituição do representante da República possui um caráter polivalente e original. Ele representa a soberania de Estado e, por conseguinte, primeiro que tudo, o órgão que a Constituição declara com poderes de representação, o Presidente da República. Não representa o Governo e é politicamente responsável perante o Presidente da República. Competem-lhe funções que, a nível central, são cometidas ao Presidente da República. As funções de publicar as leis regionais e promover a constituição e o funcionamento de outros órgãos políticos e de intervir em atos desses órgãos, e funções próprias do Governo, tais como coordenar a atividade dos serviços centrais do Estado no tocante aos interesses das regiões, superintender nas funções administrativas exercidas pelo Estado nas regiões e coordená-las com as exercidas pela própria região. Ele pode ter de assumir excepcionalmente, por período limitado, em caso de dissolução da Assembleia Legislativa Regional, o governo da região, se bem que não o exercício da função legislativa regional. Ele coloca-se entre o Presidente da República e o Governo. Nomeado e exonerado por aquele, a nomeação e a exoneração dependem da proposta do Primeiro-Ministro, ouvido o Conselho de Estado. Como que substituto regional do Presidente da República, exerce competência ministerial. As suas principais funções são políticas, mas não pouco despeciendas se revelam as funções administrativas que lhe cabem. E situa-se ainda entre os órgãos de soberania e os órgãos regionais. Nomeado pelo Presidente da República, tem por suplente na região o Presidente da Assembleia Legislativa Regional. Representante da soberania do Estado, participa em atos específicos ligados à autonomia, a nomeação do Presidente e dos restantes membros do Governo Regional e a assinatura dos decretos regionais com poder de veto. E a sua forma mais intensa de intervenção, a substituição dos órgãos regionais quando dissolvidos, é simultaneamente a expressão de soberania, é na legitimidade da soberania da República como Estado unitário que repousa a afirmação como órgão que deve então agir à luz do interesse regional. Ao contrário do que sucede a nível nacional e a nível local, a Constituição não prevê o referendo regional, não prevê e por conseguinte não o nomeia.
As regiões autónomas são pessoas coletivas territoriais, o que indica que as normas por ela editadas só nelas se aplicam, não há nenhuma espécie de subsidando e os cidadãos nela nascidos não podem invocá-las para exercer qualquer direito fora dos respectivos territórios. A cidadania, com tudo quanto implica de direitos fundamentais, é atribuída em relação ao Estado. Cidadania é a cidadania portuguesa, indissociável do Estado português. Ponto 8. A função legislativa regional. Porque Portugal não é um Estado federal, as regiões autónomas não possuem um poder legislativo genérico e originário em tudo quanto seja do âmbito regional. Por certo, não poderia a Constituição, ou a lei, subtrair os órgãos de governo próprio das regiões tal e tão grande elenco de matérias que ela ficasse frustrada ou reduzida a um mero domínio residual. Todavia, a Constituição reserva aos órgãos de soberania certas matérias politicamente mais sensíveis, independentemente do âmbito territorial da sua regulamentação. Eis o que consta dos artigos 115, número 1 e 229, alineado da Constituição. Não podem, por exemplo, ser objeto de decreto legislativo regional as eleições regionais ou quaisquer direitos, liberdades ou garantias. Estas matérias estão reservadas à Assembleia da República. Nem podem ser, por exemplo, qualquer aspecto da incidência regional da organização das Forças Armadas para além das bases gerais, visto que, por definição, as Forças Armadas são da República. E exatamente por causa disso, as Assembleias Legislativas Regionais possuem faculdade de iniciativa legislativa em tais matérias, no respeitante às regiões autónomas. Em plano diverso, insere-se a reserva das Assembleias Legislativas Regionais, prevista nas alíneas A, C, I, L, P e Q, no número 1 do artigo 227, bem como nos termos genéricos nos artigos 112, número 4 e 228, número 1. É que esta possui a natureza de reserva territorial, não equivale a uma verdadeira reserva material. É uma reserva vertical, não uma reserva horizontal, como a da Assembleia da República ou a do Governo. Nas matérias correspondentes às alíneas A, C e Q, a Assembleia da República continua plenamente competente, o que não pode legislar apenas para esta ou aquela região autónoma. Em qualquer caso, trata-se de uma reserva de segundo grau, porque, para além da Constituição, tem de haver sempre um ato normativo a proceder o ato legislativo regional. O Estatuto, a Diretiva Europeia, uma lei de autorização legislativa, uma lei de bases, a Lei Geral sobre o Ilícito de Mera Ordenação Social ou uma lei de enquadramento. A reserva de competência legislativa da Assembleia Legislativa Regional assenta nos próprios fundamentos e fins da autonomia político-administrativa das regiões. A sua violação acarreta inconstitucionalidade orgânica e material. Antes de 2004, houve, porém, autores que invocaram o interesse nacional, identificado com o reforço da unidade nacional e dos laços de solidariedade entre os portugueses, para contestar ou comprimir esta reserva regional. E com base nesses valores e no caráter unitário do Estado, o Tribunal Constitucional entendeu que existiam matérias que, embora pudessem incluir-se no interesse específico de uma região autónoma e não se inscrevessem na competência reservada da Assembleia da República ou do Governo, reclamavam a intervenção do legislador nacional. Eis uma repartição de competências sem fundamento, como sempre consideramos. O interesse nacional manifesta-se, sim, através da reserva dos órgãos de soberania, ou até 2004, através das leis gerais da República, não autonomamente ou de qualquer modo. De duas uma. Ou o âmbito nacional da matéria se compadece com o desenvolvimento regional da lei, como sucede com o Serviço Nacional de Saúde, ou, noutros casos, como se verifica com o salário mínimo nacional ou com o limite da duração de trabalho a que se refere o artigo 59, número 2, alíneas A e B, a Constituição pretende garantir um denominador comum ou um nível mínimo, sem obstar que, porventura, as regiões autónomas consagrem regimes mais favoráveis. Não é apenas a Constituição que, por natureza, vale para todo o território do Estado. Também um número maior ou menor de leis ordinárias necessariamente se lhe aplica e necessariamente integra os cidadãos numa mesma comunidade jurídica.
Não deixa nunca de ser assim, quer em Estado unitário, quer em Estado composto. Nenhum Estado poderia subsistir dividido em compartimentos legislativos estanques. Todo o Estado requer leis gerais porque só há Estado quando, a par de interesses locais suscetíveis de conformação por órgãos locais, há interesses comuns que congregam todos os espaços geográficos e todos os grupos humanos que o constituem. Mais ainda, quando os órgãos legislativos centrais legislam, em princípio legislam para todo o território, porque, enquanto órgãos de Estado, têm por função primordial servir o todo, o conjunto, e não cada uma das suas partes. Tudo está em encontrar o equilíbrio com os órgãos legislativos regionais, vocacionados para curar das matérias próprias das respectivas populações. Até 2004, a Constituição usava duas expressões: Leis Gerais da República e Leis Gerais emanadas dos órgãos de soberania. Deviam ter-se por sinónimas. À face do texto inicial da Constituição havia algumas divergências doutrinais acerca do que fossem Leis Gerais da República. Em 1982 introduziu-se uma primeira noção. Segundo o artigo 115, número 4 de 1982, eram Leis Gerais da República as leis e os decretos-leis cuja razão de ser envolvesse a sua aplicação sem reservas a todo o território nacional. A revisão de 1997 acrescentou um elemento formal ou verbal. Tinham de ser também as que assim o decretassem. Finalmente, a revisão de 2004 suprimiria todas as referências a leis gerais da República, em parte pelas dificuldades que a noção levantava, em parte por se julgar que era redutora de autonomia legislativa regional. Isto não significa, entretanto, que elas tenham desaparecido do sistema, porque não deixa de haver, nem poderia deixar de haver, leis aplicáveis a todo o território nacional. São estas leis, em primeiro lugar, as aprovadas pela Assembleia da República dentro da sua esfera reservada, seja esta exauriente do respectivo objeto, seja confinada a bases gerais ou ao regime geral, ou ao abrigo dos artigos 165 e 198, número 1, a linha B, os decretos-leis aprovados pelo Governo. Uma lei de defesa nacional, ou de bases do sistema de ensino, ou o Código Civil ou o Código Penal, só se concebem como leis aplicáveis no continente, nos Açores e na Madeira. São depois as leis de âmbito nacional, fora desta esfera reservada, sobre matérias não contempladas em legislação regional. Quanto aos atos legislativos regionais, o elemento decisivo vem a ser o territorial ou geográfico, pois a legislação regional não pode valer fora de cada região, insista-se. Decisivo, se bem que não exclusivo, pois com ele intercede um duplo critério material, negativo e positivo. Negativo, porquanto as Assembleias Legislativas não podem legislar sobre matérias reservadas à Assembleia da República, salvo aquelas em que lhes seja facultado obter autorização legislativa. Positivo, porquanto a sua competência abrange as matérias enunciadas nos respectivos estatutos político-administrativos. O que não faz sentido é invocar, como já tem feito o Tribunal Constitucional, uma dimensão material do âmbito territorial por referência aos fundamentos, aos fins e aos limites que a Constituição assinala à autonomia regional no artigo 225, ou sustentar que só podem integrar o âmbito regional situações que não afetem a ordem jurídica nacional. Os fundamentos, os fins e os limites, designadamente as características económicas, sociais e culturais de cada região, a assumirem alguma relevância neste ponto, situar-se-iam no plano da inconstitucionalidade material, não no da inconstitucionalidade orgânica. A enumeração das matérias sujeitas ao poder legislativo de cada região deve ser feita, no respectivo estatuto, em termos precisos, sem fórmulas vagas ou genéricas ou cláusulas abertas residuais em obediência, senão a um princípio de tipicidade, pelo menos a um princípio de determinabilidade. Agora, o trabalho do Tribunal Constitucional, quando chamado a intervir, em vez de se concentrar no conceito de interesse específico ou na concretização deste,
há de concentrar-se na interpretação e na aplicação dos preceitos estatutários confrontados com os preceitos constitucionais atributivos da competência à Assembleia da República. E o Tribunal apenas deverá concluir pela inconstitucionalidade orgânica de qualquer decreto legislativo se ele versar sobre matéria reservada à Assembleia da República ou sobre matéria não devidamente incluída no Estatuto da Região. Na falta de legislação regional própria sobre matéria não reservada à competência dos órgãos de soberania, aplicam-se nas regiões autónomas as normas legais em vigor. Não se invertem assim as relações entre leis do Estado e leis regionais. O que se verifica é uma dupla relação de subsidiariedade. O direito estatal é aí subsidiário do direito regional, mas este, quando surja, tem prevalência aplicativa em virtude do princípio da competência. As leis regionais não revogam as leis do Estado. O problema é de eficácia e, portanto, se uma lei legislativa regional sobre certa matéria for revogada ou caducar, a lei do Estado retomará plena vigência. Ponto 9. Autonomia e solidariedade. Nunca é demais relembrar e sublinhar. Nunca é demais sublinhar e relembrar. Participação, solidariedade, fraternidade, eis o sentido da autonomia regional. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a este debate, aos que estão aqui presentes. Começo por apresentar o Dr. José Adriano Borges de Carvalho, advogado, foi membro da Junta Governativa Regional, que antecedeu o Governo Regional e que foi presidido pelo General Altino Pinto de Magalhães. Borges de Carvalho foi também fundador do PPD-PSD na Ilha Terceira, divergiu do PSD e liderou a Aliança Democrática dos Açores, que concorreu às eleições regionais de 1992. Borges de Carvalho era candidato a presidente do governo. Formalmente não existe a candidatura a presidente do governo, mas concorria com Mota Amaral. Não correu muito bem. Arnaldo Urique é jurista, é um especialista na relação entre a autonomia e a Constituição, tem trabalho publicado sobre essa matéria e tem também participação na imprensa e é sempre chamado pelos jornalistas quando é preciso dirimir questões sobre a autonomia e Constituição. Cada um dos convidados vai fazer uma intervenção, passo a palavra ao Dr. Borges de Carvalho e depois teremos um pequeno debate. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Senhores Vereadores de Angra e da Praia da Vitória, Senhor Presidente do Instituto Histórico, Senhores Militares, Senhores da PSP, minhas senhoras e meus senhores. Na sequência da Revolução de 25 de abril de 74, foi criada a Junta Administrativa e de Desenvolvimento Regional, designada por Junta Regional, sendo Primeiro-Ministro o Sr. Coronel Vasco Gonçalves e Presidente da República o Sr. General Costa Gomes. A Junta Regional dos Açores foi nomeada a 22 de agosto de 75, tomou posse a 26 daquele mês e ano, sendo constituída pelo Sr. General Altino Pinto Magalhães, que a presidia, e por 6 vogais nomeados pelo Governo da República,
cuja escolha teve por base obter uma representação ajustada aos resultados eleitorais nas eleições de abril de 1975 para a Assembleia Constituinte e algum equilíbrio entre os ex-distritos. A Junta Regional ficou diretamente dependente do Primeiro-Ministro, tendo, no entanto, poderes para propor a reestruturação dos órgãos periféricos do Governo Central nos Açores, de modo a obter um melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos e uma maior integração a nível regional, bem como para propor a criação de comissões mistas que identificassem as funções a transferir progressivamente da administração central para a administração regional. Imbuído dos princípios da minha formação familiar, escolar e espírito de serviço, não poderia recusar participar na Junta Regional dos Açores em prol do povo açoriano. Em 25 de outubro de 75, anunciei na qualidade de vogal no exercício das minhas funções que em 76 haveria um orçamento regional de que fariam todas as nossas receitas, que fariam parte de todas as nossas receitas. No início de novembro de 75, dei conhecimento ao Sr. General Altino Pinto Magalhães da minha discordância em relação à forma de funcionamento da Junta Regional e apresentei uma proposta de distribuição da Junta Regional pelas 3 cidades dos Açores, a qual não mereceu acolhimento e antes deu lugar a uma reação desfavorável, uma vez que se via, tal como hoje, sob pressão de grupos e minorias organizadas à volta dos seus interesses e não do povo açoriano. Apesar disso, diversas personalidades de algumas ilhas apoiaram a referida proposta e o Dr. Álvaro Jardim passou a governar em Angra do Heroísmo, tendo mesmo ficado consagrado no artigo 5º do Estatuto Provisório que os órgãos de região e respectivos departamentos terão a sua sede nas cidades de Angra do Heroísmo, Horta e Ponta Delgada. Pode-se afirmar que a Junta Regional foi o embrião do autogoverno da região e produziu trabalhos de extrema importância, salientando-se a elaboração do Estatuto Provisório que consagrou os grandes princípios que viriam a reger a região. Foi com a Junta Regional que se começou a falar de unidade regional e de desenvolvimento harmónico e solidário, contribuindo para a existência de um todo e não de 1, 3 ou de 9. Foi então o início da descentralização política de um Estado unitário, conferindo poderes não só administrativos, mas também políticos aos arquipélagos dos Açores e da Madeira, ficando consagrado no artigo 2º, no número 2 do artigo 225 da Constituição, que a autonomia das regiões visa a participação democrática dos cidadãos, o desenvolvimento económico-social e a promoção e defesa dos interesses regionais, bem como o reforço da unidade nacional e dos laços de solidariedade entre todos os portugueses. Trata-se de um projeto democrático envolvido num sonho de liberdade que ao longo do tempo sofreu e sofre de grandes fragilidades, sobretudo quando a tentação do lucro e do poder se sobrepõe à ética e espírito de serviço. Por vezes, ouvida-se o disposto número 2 do artigo 152 da Constituição da República, que dispõe o seguinte: os deputados representam todo o país e não os círculos porque são eleitos.
Igualmente, no artigo 29 do Estatuto, diz o mesmo, mas referindo à região, os deputados representam toda a região e não os círculos porque foram eleitos. Disposições que são indissociáveis do mandato representativo entre nós corresponde à soberania popular. E no disposto número 2 do artigo 155 da Constituição e no artigo número 1 do artigo 30 do Estatuto, mas o da Constituição, o 155, quanto à função dos deputados, dispõe o seguinte: os deputados exercem livremente o seu mandato, sendo-lhes garantidas condições adequadas ao eficaz exercício das suas funções, designadamente ao indispensável contato com os cidadãos e eleitores e à sua informação regular. Como princípio fundamental da autonomia, ficou consagrado que os órgãos do governo próprio da região teriam a sua sede descentralizada, tendo em conta os objetivos da unidade dos Açores e da complementariedade das suas parcelas territoriais. O projeto autonómico vinha concretizar um grande sonho dos açorianos: construir a unidade regional, sem que cada uma das ilhas perdesse a sua identidade, tendo por base o desenvolvimento harmonioso, livre e democrático. Vivia-se uma época de empenhamento, credibilidade e respeito alicerçado na ética e moral públicas. Ao longo dos tempos, a unidade regional começou a ser posta em causa à medida em que se foi confundindo democracia com partidocracia, privilegiando as ilhas maiores em detrimento das mais pequenas, sendo suficiente constatar a desertificação e a desigualdade no desenvolvimento destas. Tal constatação não põe em causa os méritos do projeto autonómico, mas alerta-nos para o trabalho que é preciso fazer no futuro, não por políticos de carreira, mas sim por cidadãos que abraçam voluntariamente o serviço público como o sentido de servir, mesmo que seja transitoriamente, a comunidade a que pertençam. No início dos trabalhos da Assembleia Regional, o grupo parlamentar do PPD, com muito trabalho, diálogo e compreensão, conseguiu construir a unidade dentro do grupo e ter reuniões prolongadas com o Governo Regional. Fizeram-se muitas leis regionais, das quais destaco o Decreto Regional número 1777-A de 20 de maio, que define o regime jurídico do arrendamento rural na região autónoma dos Açores e que foi preparado pelos deputados junto os agricultores, e decreto este que foi alterado por 3 vezes em 28 de janeiro de 82 e em 11 de abril e 29 em 24 de julho pelo Decreto-Lei 29 de 2008. Os momentos mais difíceis existiam quando da aprovação para o orçamento regional. Os exercícios de competência de fiscalização nem sempre eram exercidos com o rigor devido. Passados 50 anos, considero oportuno recordar o princípio proclamado no Concílio Vaticano II: a verdade não se impõe de outro modo
senão pela sua própria força de verdade que penetra nos espíritos ao mesmo tempo, forte e suavemente. Interrogo, qual é a nossa verdade hoje? A nossa concepção personalista da sociedade faz com que alicercemos a nossa ideologia nos valores da liberdade, igualdade, fraternidade e solidariedade. Há políticos que jamais, numa região tão pequena como a nossa, não se compreende para que é necessário tantos deputados e tantos cargos políticos. Reduzir drasticamente cargos políticos é acabar com benesses indevidas e limitar as gorduras da região. É menos palavra e mais ação. É menos mediatismo e mais trabalho. Acredito que todos, da esquerda à direita, não concordarão com esta ideia, pois muitos teriam que voltar ao seu posto de trabalho, ou melhor, procurar trabalho. Está na Constituição que um deputado, para exercer o seu mandato, tem de ser livre. Isto significa que o deputado está investido moral, política e socialmente de obrigações para com o povo que o elegeu e nunca estar apenas sujeito aos interesses do partido pelo qual foi eleito. Este princípio hoje parece estar em coma. A dialética morreu. Desapareceram os agentes de ilha. Esqueceram-se daqueles que diretamente os elegeram. Existiam grupos. A resposta pode ser positiva. De facto, chegou a chegar e a andar em quase todos os jornais a existência do denominado grupo da Terceira. Só que este era constituído por açorianos da Terceira, de São Jorge, da Graciosa, do Pico, das Flores e do Corvo. Hoje existem grupos em cada ilha, uns pertencentes aos partidos ou coligações no poder, outros a partidos extremistas e ainda outros nem querem ouvir falar em política. Passamos do humanismo à digitalização e inteligência artificial, do respeito pelo outro ao egoísmo, da responsabilidade ao facilitismo, da solidariedade à indiferença. Fala-se muito em crise económica ou financeira, mas a verdadeira crise é humana, moral, ética e social. A governamentalização de tudo nos Açores leva necessariamente ao desinteresse do povo na construção do seu futuro. Basta esperar que o subsídio lhe bata à porta. É urgente inverter tal tendência. É imperioso restaurar a confiança dos açorianos em si próprios e relevar a cultura do trabalho, desejo do sucesso e da realização pessoal. O povo não existe apenas nos dias de campanha eleitoral. O povo exige mais, precisa de mais, está cansado de promessas não cumpridas. O povo está cansado de burocracias, não exige estradas novas, pretende que tapem os buracos das que já existem, não quer pagar as dívidas dos que andaram a passear com o dinheiro dos impostos de todos nós, quer ter direito a viajar quando quiser, pagando o preço justo, como qualquer português que se desloca no seu território, quer um trabalho digno, com remuneração justa, quer uma habitação condigna, escolas com professores preparados para instruírem os seus filhos e acolhimento digno e respeitável para com os seus idosos.
O governo passa, o povo fica. Continua sempre. Os açorianos pretendem que se faça diferente. Diferença em estabilidade, bem como estabilidade diferente. Para que o que parece estar a ser construído é uma monstruosa máquina de estabilidade. O que se pretende é uma estabilidade com vista ao desenvolvimento, ao serviço de todos, resultante do diálogo. Parem de falar mal uns dos outros. Já satura. A culpa é sempre do outro. A solidariedade impõe que ninguém se sinta bem quando o outro está com dificuldade. Independentemente da parcela ser maior ou menor, há que haver cooperação e solidariedade a bem da unidade regional. A essência da autonomia está no desenvolvimento económico ou social, tendo em conta a realidade açoriana. A construção da autonomia edifica-se desde os alicerces em 9 pilares iguais, em que todos têm de ter condições necessárias e adequadas a uma vida condigna, sendo certo que uns têm de satisfazer mais cidadãos do que outros, daí a existência de algumas diferenças estruturais e humanas. Quando se esquece os 9 pilares, põe-se em causa a autonomia. Esta realidade tem-se desvanecido ao longo dos anos com prejuízo da unidade regional. O processo autonómico é dinâmico e progressivo. Daí que não se pode comungar da ideia de que a autonomia regional atingiu a perfeição com a obtenção da sua sustentação financeira. Esta nunca poderá ser considerada ponto final. A ponta final. A autonomia pode ter sustentabilidade financeira, mas se não estiver alicerçada na vontade política, na identidade própria, nos princípios de respeito da unidade regional, de identidade de ilha, de desenvolvimento harmonioso, de solidariedade, nada vale. O problema da sustentabilidade financeira foi sempre preocupação da região, tendo sido abordado na altura na Junta Regional. Sobre esta questão, o número 1 do artigo 227 da República dispõe que as receitas autónomas que as regiões autónomas são pessoas coletivas territoriais e têm os seguintes poderes, e entre eles, na linha J, dispor nos termos dos estatutos e da Lei de Finanças das Regiões Autónomas das receitas fiscais nelas cobradas ou geradas, bem como de uma participação nas receitas tributárias do Estado, estabelecida de acordo com um princípio que assegura a efetiva solidariedade nacional e de outras receitas que lhe sejam atribuídas e afatá-las às suas despesas. Na linha S, participar na definição das políticas respeitantes às águas territoriais, à zona económica exclusiva e aos fundos marinhos contíguos. E na T, participar nas negociações de tratados e acordos internacionais que diretamente lhes digam respeito, bem como nos benefícios deles decorrentes. No que respeita à linha AJ, foi concretizada pela Lei das Finanças Regionais, concretamente pela Lei 2 de 2013, de 2 de setembro, não sendo atualizada até à presente data. Levou mais de uma dezena de anos para nascer e, depois de nascer, deixou ficar no berço. No que concerne ao exposto à linha F, a região recebeu dos Estados Unidos da América por ano, até 1985, 40 milhões de dólares, sendo devidamente utilizadas para o desenvolvimento da região e representava 20% do orçamento regional. Apenas um ano, o governo regional contemplou o município da Praia da Vitória com 10 mil contos
para compensar o iuco dos veículos dos americanos que estavam na base das lajes. Os Estados Unidos da América cessaram tal pagamento com o argumento de Portugal ter entrado para a CEE, passando assim a fazer parte dos países ricos. Julgo que os Estados Unidos continuam a contemplar o Estado português pela sua presença na base das lajes. Caso não conste, devia constar do orçamento do Estado as contrapartidas recebidas. Acresce que Portugal e os Estados Unidos da América assinaram um acordo de cooperação e defesa, incluindo o acordo técnico e o acordo laboral, em 1 de junho de 1995. A Assembleia da República, pela Resolução 3895 de 11 de outubro, aprovou para ratificação o referido acordo. O artigo 6º do referido acordo diz o seguinte: as partes, que é Portugal e os Estados Unidos, reconhecem que o reforço do seu desenvolvimento económico e social, com especial relevo para o da região autónoma dos Açores, contribui melhor a alcançar os objetivos deste acordo. Com este objetivo, a Comissão identificará áreas em que possam ser estabelecidos e prosseguidos programas de cooperação e atividades para a promoção daquele desenvolvimento. Estes programas e atividades poderão abranger, entre outras, as áreas técnica, científica, educacional, cultural e comercial, e utilizarão formas de intercâmbio variadas com vista à promoção dos respectivos objetivos. Mas ainda mais, no seu artigo 7º, número 1, a Comissão poderá desenvolver outros programas de cooperação para o reforço da relação entre as partes, sem prejuízo de outras de incidência. Tais programas cobrirão a modernização e reforço das respectivas indústrias e capacidades de investigação e desenvolvimento do setor da defesa, o reforço das suas capacidades científicas e tecnológicas através da investigação de áreas de interesse mútuo, bem como da diversificação e expansão das relações entre as suas comunidades científicas e técnicas, o incremento das relações económicas e comerciais bilaterais. Outra questão de extraordinária importância no processo autonómico é o da cooperação dos órgãos de soberania e dos órgãos regionais. Trata-se de algo que devia constituir um dever-direito recíproco que nem sempre tem sido devidamente interiorizado e cumprido. De facto, o número 1 do artigo 229 da Constituição dispõe que os órgãos de soberania asseguram, em cooperação com os órgãos de governo próprio, o desenvolvimento económico e social das regiões autónomas, visando em especial a correção das desigualdades derivadas da insularidade. A pergunta que poderei fazer neste momento: o que é que na região, quais foram as iniciativas para estes princípios constitucionais e princípios do acordo da base das lajes viesse alguma coisa para a região? Eu próprio, quando foi que os americanos davam os 40 milhões de dólares, defendi que esse dinheiro devia constar do orçamento da República com consignação à região autónoma dos Açores, e em todos os anos
O Orçamento da República tinha que constar uma rúbrica com todas estas cooperações. Jamais apareceu, mas nunca a região exerceu essa competência. E essa competência não é inconstitucional e não pode ser atribuída de qualquer maneira ao Tribunal Constitucional. Face aos desafios da integração europeia e à periferidade da nossa região, é importante encontrar soluções de desenvolvimento sustentado. O desenvolvimento é um fenómeno coletivo, no qual todos têm a obrigação de participar e assumir os respectivos riscos. Aos governantes compete criar condições para a atuação eficaz da iniciativa privada e social. O desenvolvimento terá de assentar nos setores privado e social da região. É urgente ultrapassar burocracias, instaurando um regime económico simples, claro e eficaz, com regras intransigentes de disciplina económica e financeira. Não podemos legar aos nossos filhos e netos uma região hipotecada e com um futuro comprometido. Devemos, sim, transmitir-lhes uma região viável. Sempre entendi que o governo dos Açores não podia estar centrado junto do poder económico, o que não tem nada de mal se o poder económico tiver dimensão social. O problema é que não costuma ter. É preciso conhecer e respeitar a realidade ilha e as características de cada uma delas. Hoje, passados 50 anos, os transportes entre ilhas e das ilhas para o exterior estão piores. Lembro-me de os barcos trazerem pessoas do Pico para a Terceira para vender chapéus de palha e fruta. Vinham de manhã e regressavam à noite. Está quase há 70 anos. Hoje, para ir ao Pico, temos de ir um dia antes, voltar um dia depois e, por vezes, ir à Rotunda de Ponta Delgada. A SATA uniu durante muitos anos os açorianos. Agora é um instrumento de desunião e falência económica e social. Basta olhar esta realidade para constatar o fracasso em termos de unidade regional e desenvolvimento harmónico. Com base no trabalho, competência e espírito de missão, ainda é possível ter esperança num futuro melhor, nomeadamente apostando na formação e valorização da nossa juventude. Pessoalmente, afastei-me da atividade político-partidária em 92, mas não abdiquei da participação cívica, nem deixei de pensar como sempre pensei, nem de agir sempre como agi, em prol da democracia, da liberdade, da solidariedade e da dignidade humana. Muito obrigado.